Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta dos incensos. Toda a assembleia do povo estava de lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muito do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes, a sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para te dar esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste na minha palavra, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar e compreender o que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, diante desse evangelho, o que nos chama mais atenção é a história de Zacarias, um sacerdote fiel, obediente a Deus. Com certeza, quantas vezes ele pediu a bênção de um filho. E para aquela época, não ter um filho era uma humilhação muito grande. Nós vemos que a história de Zacarias, de uma pessoa com sua esposa, obedientemente grandiosa a Deus. Ou seja, ele fazia a vontade de Deus. Ele suplicava a Deus, mesmo no momento que foi revelado da gravidez da sua esposa, ele teve dúvida por sua idade e a pergunta: será que seria verdade? Mas aqui serve para cada um de nós como uma lição, que Deus age
em cada um de nós, em cada pedido que fizemos, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então, Zacarias aqui foi agraciado, já quase já na sua idade avançada, por isso ele teve a dúvida. E o que aconteceu? O anjo o deixou mudo. Mas que nós possamos ter essa fé no Criador, ser obediente cada dia mais ao Senhor. Sermos cristãos de oração, cada dia mais pedindo ao Senhor. Por mais que não seja atendido nossos pedidos, mas no tempo certo o Senhor irá nos agraciar e irá nos dar a bênção que cada um de nós merecemos. Que nós vemos aqui essa história tão linda de Zacarias, que no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, Zacarias foi agraciado. Então, que por mais que venham as tribulações, as dificuldades, os momentos de fraqueza, que nós possamos se espelhar nesse evangelho, que jamais nós possamos desistir do Senhor, nosso Deus, que jamais nos abandonará. Amém?